E aí, hoje o nosso papo é sobre o Banco do Brasil, um verdadeiro gigante da nossa bolsa que, de repente, se viu no olho do furacão. O lucro despencou, a inadimplência explodiu e a confiança do mercado, bom, parece que foi junto. Só que enquanto muita gente está vendo uma crise daquelas, tem uma turma que enxerga ali uma oportunidade de compra que só aparece de vez em quando. A pergunta que não quer calar é: quem está certo? Vamos mergulhar nesses números para entender essa história. E para a gente ter um norte nessa análise, vamos pegar emprestada a filosofia de um dos maiores investidores do Brasil, o Luiz Alves. Essa frase dele já dá o tom da conversa, né? A gente precisa pensar no longo prazo. E é com essa mentalidade, com essa visão de futuro, que a gente vai investigar a situação do Banco do Brasil. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender como pensa um bilionário na hora de investir. Depois, vamos dar uma olhada no cenário geral da nossa bolsa, que é bem particular. Aí sim, a gente mergulha no drama do Banco do Brasil, tenta descobrir se isso é uma oportunidade ou uma cilada, e para fechar, vamos refletir sobre o preço da paciência. Então vamos lá. Para começar, o básico do básico. Para decidir se uma ação que está em crise vale a pena, a gente precisa de um método, de um filtro. E para isso, nada melhor do que pegar emprestado o manual de quem entende muito do assunto, Luiz Alves. A filosofia dele, na verdade, é bem direto ao ponto. Ele procura o que ele mesmo chama de uma moleza. Empresas que são ótimas, mas que por algum motivo estão baratas. Além disso, a gestão tem que ser boa e, olha que importante, o negócio tem que ser simples de entender. Ele corre de coisa muito complexa. É usando essa lente que a gente vai analisar o Banco do Brasil. Beleza. Mas antes de mergulhar de cabeça no banco, a gente precisa dar um passo para trás e entender o campo de jogo. E o nosso campo de jogo, a Bolsa Brasileira? É uma verdadeira montanha-russa. Entender isso é fundamental para a tese de investidores como o Luiz Alves. Se a gente olha a nossa bolsa em dólar, a história é essa aqui, ó. Ciclos de altas explosivas. A gente já viu valorizações de mais de 2.000 até 3.000% em períodos super curtos. Essa volatilidade toda, que assusta um monte de gente, é exatamente o que o investidor de longo prazo procura. É nesse caos que as grandes oportunidades aparecem. E onde a gente está agora nesse ciclo? Pois é, apesar do Ibovespa em reais estar flertando com as máximas históricas, a foto para o investidor gringo é bem diferente. Quando a gente olha o IWZ, que é basicamente o nosso Ibovespa negociado lá fora, em dólar, ele ainda está 72% abaixo do pico de 2008. Para a tese do Luiz Alves, o sinal é claro: na moeda forte, a nossa bolsa pode estar, sim, muito barata. Mas olha, para surfar essa onda é preciso ter estômago de aço. O próprio fundo do Luiz Alves, o Alasca, que tem um retorno espetacular no longo prazo, já enfrentou quedas brutais de 40%, 50%. Durante a pandemia, por exemplo, o patrimônio do fundo caiu de 4 para 2 bilhões de reais em só 2 meses. Esse é o preço que se paga para buscar retornos fora da curva. Ok, com esse cenário todo em mente, agora sim, vamos focar no nosso protagonista. O Banco do Brasil vinha de um período incrível, batendo recorde de lucro atrás de recorde. Mas aí, o cenário virou de ponta cabeça em questão de meses. O número que chocou o mercado foi este: uma queda de 60% no lucro líquido. 60%, comparando o terceiro trimestre de 2025 com o mesmo período do ano anterior. O lucro foi de 9 bilhões e meio para apenas 3 bilhões e 800. É um tombo, e tanto, para qualquer empresa, ainda mais para um banco desse tamanho. Tá, mas o que explica um tombo desses? A raiz do problema, o principal culpado, é a inadimplência, e especificamente na carteira de crédito do agronegócio, que, ironicamente, sempre foi uma das mais seguras e rentáveis do banco. Foi literalmente a tempestade perfeita. De um lado, o fenômeno El Niño bagunçou o clima todo, o que levou a uma quebra de safra de mais de 7%. O resultado? A inadimplência no setor quase triplicou em um ano. E, claro, o número de produtores pedindo recuperação judicial disparou. Para o Banco do Brasil, que é o maior financiador do agro no país, o impacto foi direto na veia. E como se não bastasse para jogar mais lenha na fogueira, uma nova regra contável, a tal Resolução 4966, mudou o jogo. Antes, o banco tinha mais flexibilidade. Agora, qualquer sinal de alerta, um atrasozinho no pagamento, por exemplo, já obriga o banco a jogar o cliente para um estágio de risco maior. E o que isso significa? Que o banco tem que provisionar, ou seja, separar uma grana para cobrir uma possível perda muito mais cedo. Na prática, o lucro que aparece no balanço cai na hora. Diante desse cenário de terra arrasada, a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão. Com a ação em queda e os problemas todos na mesa, o Banco do Brasil virou uma pechincha?
ou se tornou uma armadilha perigosa? Mas aí fica uma pulga atrás da orelha, né? Se a notícia foi tão péssima, por que a ação não virou pó? A resposta para essa pergunta ajuda a gente a entender o lado de quem está otimista com o papel. Basicamente, os otimistas dizem que o preço já tinha caído bastante antes mesmo do resultado ruim, que a entrada de dinheiro estrangeiro na bolsa ajuda a segurar a cotação e que esses problemas no agro podem ser temporários. Já o pessoal pessimista rebate dizendo que, opa, o lucro caiu muito mais que o preço, que a qualidade da carteira de crédito do banco agora está em dúvida e que os dividendos lá na frente provavelmente vão ser menores. E esse ponto dos pessimistas é crucial. Vamos olhar o indicador preço/lucro, o famoso PL. Ele mostra, de forma bem simples, em quantos anos de lucro a empresa se pagaria. No começo de 2025, o PL do banco era de 3,6. Agora, mesmo com a ação mais barata, o PL projetado quase dobrou para 6,8. Ué, como assim? Como a ação caiu e ficou mais cara? Simples, porque o L, o lucro, desabou numa velocidade muito, mas muito maior que o preço. E essa imagem aqui resume bem a situação. Isso é a rentabilidade, o famoso ROI, que mostra o quão eficiente o banco é em usar o dinheiro para gerar mais dinheiro. E a diferença aqui é gritante. Enquanto o Banco do Brasil entregou um ROI de só 8,4%, olha o Itaú, mais de 23%. Isso mostra que o BB não está apenas com problemas, ele está ficando muito para trás na corrida contra os seus concorrentes. E tudo isso nos leva para a última parte da nossa análise, que é uma reflexão sobre o papel do investidor. Comprar uma empresa que está em dificuldade exige uma virtude que todo mundo fala: paciência. O problema é que essa paciência tem um custo. Essa frase do Bruno Perin é uma aula. Ele conta que durante a crise do Bradesco, ele trocou as ações do Itaú pelas do Bradesco, apostando na recuperação. No fim das contas, ele mesmo admitiu que teria ganhado mais dinheiro se tivesse ficado quieto, só mantendo as ações da empresa que já estava sólida. E essa história toda tem um nome. É o tal do custo de oportunidade. A pergunta mais importante não é só se o Banco do Brasil vai se recuperar. A verdadeira pergunta é: enquanto se espera essa recuperação, quanto dinheiro está sendo deixado na mesa por não estar em outras empresas mais saudáveis? Cada real investido aqui é um real que não está trabalhando em outro lugar. E essa espera, viu, pode ser longa. Se a gente olhar para trás, recuperações em outros grandes bancos, como o Bradesco e Santander, que passaram por crises parecidas, levaram uns bons 3 anos para a coisa voltar aos eixos. Não tem garantia nenhuma de que com o Banco do Brasil vai ser diferente ou mais rápido. No fim das contas, a decisão se resume a isso. Comprar Banco do Brasil hoje é uma aposta na recuperação de um gigante ferido. A paciência pode sim ser muito bem recompensada, mas o custo de oportunidade é real e está na mesa. Enquanto se espera, outros ativos podem estar aí gerando retornos consistentes. A pergunta que fica no ar é: qual o preço que cada um está disposto a pagar por essa paciência?